No ano de 1898, a vila de Saint-Noir era um refúgio de tranquilidade. Situado no sopé de montanhas cobertas por neblina e cercado por florestas densas, o pequeno vilarejo parecia viver em parte do mundo. Era um lugar onde o tempo caminhava devagar, onde os dias começavam com o som dos sinos da igreja e terminavam ao ritmo suave das conversas ao redor das fogueiras. As famílias viviam do que a terra oferecia. O trigo cresceu dourado sob o sol fraco, e os pastores levaram suas ovelhas ao campo com cânticos que ecoavam pelos vales. As crianças brincavam às margens do riacho cristalino. Suas risadas se misturavam ao sussurrar das folhas. Não havia pressa em Saint-Noir. Tudo era como deveria ser. Os moradores, poucos, mas unidos, se conheciam pelos nomes, pelos gestos e até pelos silêncios. O fazendeiro Armand era conhecido por seu riso fácil, enquanto a senhora Elise, que vendia pão na praça, tinha histórias para contar sobre cada canto da vila. A floresta, embora imensa e cheia de mistérios, era vista como parte da vida, um aliado generoso que fornecia lenha, caça e proteção contra ventos fortes. Mas, mesmo no paraíso mais sereno, há sombras que se escondem. Uma velha canção, sussurrada pelos ancestrais, conhecida de um tempo antigo, quando a floresta guardava segredos que os humanos jamais deveriam ousar perturbar. Cuidado ao cruzar a linha dos cedros ao entardecer, alertavam, mas suas palavras eram sempre acompanhadas por risos despreocupados dos jovens. Afinal, não passava de uma história para espantar crianças. Pelo menos, era o que muitos jovens achavam. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito. Naquela época, ninguém prestava atenção nos pequenos sinais que começavam a surgir: galinhas desaparecidas, árvores arranhadas como por garras gigantes e um silêncio inquietante que caía sobre o vilarejo em algumas noites. Esses detalhes são tão insignificantes quanto o vento que soprava entre as árvores. Até que, numa manhã de primavera, os sinos da igreja tocassem uma melodia diferente, não para celebrar a paz, mas para anunciar que algo ou alguém havia desaparecido. As histórias eram antigas, tão velhas quanto as árvores que formavam o coração da floresta. Os mais velhos de Saint-Noir lembravam-se de canções cantadas em tom baixo, quase como preces, sobre uma criatura que caçava sob a luz da lua cheia. Ela caminha entre nós, invisível até que seja tarde demais, diziam. Palavras que outrora ressoavam como superstição começavam a carregar um peso estranho, como uma pedra no fundo de um rio calmo. No entanto, naquela época, as superstições eram apenas isso, murmúrios distantes de algo que parecia ter ficado no passado. A vida cotidiana da vila abafava esses ecos de medo, mas não o suficiente para impedir que nas noites mais escuras os jovens sentissem calafrios ao olhar para a floresta. Tudo começou com pequenos incidentes, simplicidade de descartar. Primeiro foram as galinhas da fazenda de Armand, que desapareceram sem deixar penas ou rastros. Depois, Elise encontrou as flores de seu jardim esmagadas, como se algo pesado tivesse caminhado por ali. O velho padre Jacques, que relatou ter saído da igreja, afirmou ter ouvido algo que ele chamou de um canto grave e primitivo vindo do bosque. O que causava inquietação, no entanto, eram os rastros. Grandes marcas no chão, como se um lobo gigante tivesse passado por ali. Mas os caçadores da vila, experientes em rastrear qualquer animal, não conseguiram segui-las por muito tempo. Eles simplesmente desapareciam, como se uma criatura tivesse se espalhado no ar. À medida que os dias avançavam, um sentimento sutil, mas inescapável, começou a se espalhar entre os moradores.
As risadas das crianças não eram mais tão frequentes. Os adultos falavam em sugestões e os olhares se voltavam com maior frequência para as sombras que se acompanhavam ao entardecer. Era como se algo estivesse espreitando, algo que observava, mas ainda não mostrava seu rosto. Naquela noite, enquanto as famílias trancavam suas portas mais cedo do que o habitual, um grito rasgou a escuridão. Não era o grito de uma pessoa, mas de algo mais primitivo, feroz e desconhecido. E foi naquela madrugada que a vila descobriu que Maria, uma jovem cheia de vida e sorrisos, havia ido buscar água no riacho e não voltara mais. O amanhecer trouxe um silêncio que parecia mais pesado do que o habitual. As mulheres, acostumadas a se reunirem no poço para buscar água e compartilharem as primeiras conversas do dia, se entreolhavam inquietas. Maria, a mais jovem e cheia de energia, não aparece. A princípio, pensavam que tinham dormido além da conta ou se distraído com alguma tarefa, mas quando sua mãe saiu à procura, uma inquietação começou a se espalhar pelas casas como uma fumaça invisível. O riacho, ao qual Maria costumava ir todas as manhãs para buscar água, ficava a poucos minutos da vila, um caminho familiar e seguro. Quando os homens se reuniram para procurá-la, não encontraram nenhum sinal dela, exceto a jarra de cerâmica que usava para carregar a água, quebrada em cacos, e um rastro no chão. Era um rastro peculiar, algo que nenhum deles sabia identificar com clareza. As marcas no solo eram profundas, como se algo pesado tivesse se arrastado por ali. A grama estava amassada e molhada de um líquido que cheirava a ferro, mas não havia pegadas humanas, nem sinal de luta. Apenas um vazio que parecia zombar do esforço deles em encontrar alguma pista. Ela deve ter se perdido na floresta, sugeriu alguém, mas a ideia era absurda. Maria conhecia o caminho melhor do que ninguém, e mesmo que tivesse entrado na mata por engano, teria respondido aos chamados dos moradores. As vozes que ecoavam entre as árvores naquela manhã retornavam vazias, como se a floresta tivesse engolido suas palavras. Os homens decidiram voltar à vila ao entardecer, cabisbaixos e com os olhos carregados de incerteza. Mas foi na volta que perceberam algo ainda mais inquietante. Marcas de arranhões nas árvores próximas ao riacho. Eram longas, profundas, como se algum animal de garras afiadas tivesse passado por ali. A sensação de segurança, tão característica de Saint-Noir, parecia ter sido arrancada. As crianças foram proibidas de se afastar de casa, e as portas e janelas, antes deixadas abertas, começaram a ser trancadas com barras e cadeados improvisados. No entanto, naquela mesma noite, enquanto o vilarejo se envolvia em uma quietude assustada, um uivo longo e cortante ecoou pela escuridão, fazendo com que até os mais corajosos estremecessem. Naquela noite, o som parecia atravessar a alma dos moradores de Saint-Noir. O uivo não era como o de um lobo comum, e os caçadores mais experientes confirmaram com vozes trêmulas e olhares perdidos. Era mais profundo, mais prolongado, quase humano, mas carregava um tom gutural que parecia reverberar no peito de quem o ouvia. As pessoas tentaram se convencer de que se tratava apenas de um lobo grande ou talvez de algum animal perdido vindo das montanhas. Ainda assim, o vilarejo inteiro passou a noite em claro, os olhos atentos às janelas fechadas, esperando por algo que ninguém conseguia descrever. No dia seguinte, sob a luz pálida do amanhecer, novos sinais surgiram. As ovelhas de um dos pastores mais próximos à floresta foram encontradas mortas, espalhadas pelo campo como se tivessem sido jogadas sem cuidado. Seus corpos estavam dilacerados de uma maneira que nenhum animal da região seria capaz de fazer. O sangue manchava a terra, criando um cenário macabro que fez até mesmo os mais endurecidos abaixarem os olhos.
Os homens da vila decidiram que era hora de agir. Armados com facões, machados e tochas, formaram um pequeno grupo para investigar. O medo era palpável, mas o desaparecimento de Maria e agora a brutalidade contra os animais haviam ultrapassado qualquer limite aceitável. Eles se aventuraram pela floresta, seguindo as marcas de arranhões e o rastro de sangue que serpenteava entre as árvores. Mas a floresta parecia maior do que de costume. As sombras das árvores se estendiam como garras. O ar era mais denso e, a cada passo, o silêncio se tornava mais opressor. O rastro se interrompeu subitamente, como se a criatura tivesse desaparecido no ar. Confusos, os homens decidiram recuar, mas não sem notar algo peculiar no coração da mata. Um círculo de árvores queimadas, ainda exalando um cheiro de fumaça, como se um fogo estranho tivesse sido aceso ali recentemente. Quando o grupo retornou à vila, trouxe consigo um relato que só aumentou o medo. Eles falaram sobre a sensação de estarem sendo observados, os sons de passos que não eram os deles e o eco de um rosnado baixo e ameaçador que parecia segui-los. Foi naquela noite, enquanto a vila mergulhava em um silêncio forçado, que os sinos da igreja tocaram novamente, dessa vez em pânico. Algo mais havia acontecido, algo que faria o medo ganhar uma nova forma. A notícia do segundo desaparecimento se espalhou rapidamente por Saint-Noir, mas dessa vez a atmosfera foi ainda mais densa. Não havia mais dúvida. Algo sobrenatural, algo monstruoso, estava rondando o vilarejo. Na manhã seguinte ao uivo, que ainda reverberava nos corações dos moradores, a esposa de Guillaume, o ferreiro da vila, desapareceu sem deixar vestígios. Ela foi vista pela última vez ao cair da noite, saindo para pegar lenha perto da borda da floresta, onde sempre ia. Quando Guillaume acordou e percebeu que ela não havia retornado, sua primeira reação foi de desespero, mas rapidamente se transformou em uma sensação de impotência. Ele sabia que algo estava errado. A floresta parecia engolir as pessoas e não havia mais explicação lógica para os desaparecimentos. À medida que o sol começava a se pôr, o vilarejo se preparava para outro dia de tensão. Os homens se reuniram novamente, armados e com lanternas, prontos para adentrar a floresta em busca da esposa de Guillaume, mas algo os deteve. Eles notaram que as sombras ao redor da vila estavam mais profundas, mais densas, e um presságio inquietante tomou conta de todos. O vento, que normalmente trazia uma sensação refrescante das montanhas, agora carregava algo pesado, algo que não podiam identificar, mas que sentiam em seus ossos. E foi aí que aconteceu. O ferreiro, em um impulso irracional, correu para a floresta sozinho, chamando pelo nome da esposa. Os outros homens tentaram impedi-lo, mas a ansiedade de reencontrá-la logo o fez desaparecer entre as árvores. Minutos depois, o grito de Guillaume cortou a noite. O som foi abrupto, dilacerante, e logo se transformou em um silêncio absoluto. Quando os homens finalmente conseguiram alcançá-lo, encontraram-no de joelhos, tremendo, os olhos arregalados de terror. Ele estava vivo, mas algo em sua expressão dizia que a experiência fora mais do que ele poderia suportar. Ele não falava, apenas apontava para as profundezas da floresta, seu dedo trêmulo indicando algo que ninguém mais podia ver. Seu rosto estava marcado por uma mistura de medo e descrença, como se ele tivesse sido tocado por algo que estava além da compreensão humana. A busca pela esposa de Guillaume acabou em mais um fracasso. Não havia vestígios, nenhum sinal de luta, apenas mais marcas de garras no chão, mais sangue seco, mas nenhuma evidência que explicasse o que realmente aconteceu. Naquela noite, a vila se trancou em completo silêncio, mas algo estava diferente. O medo agora estava visível nos rostos das pessoas.
Não se tratava mais de barcos ou de desconfiança. O terror era real e a presença da criatura parecia estar mais próxima, mais forte. E enquanto todos se preparavam para o que viria a seguir, um novo som, fraco e distante, chegou até os ouvidos dos moradores. Um som que parecia ser um sussurro, como se a floresta estivesse chamando, como se ela tivesse vida própria. Quando o primeiro raio de sol tocou o vilarejo naquela manhã, ele trouxe consigo algo mais do que a promessa de um novo dia. Um cheiro acre e metálico que pairava no ar, inconfundível. O fazendeiro André, já acostumado à rotina antes do amanhecer, sentiu o cheiro assim que saiu de casa. Seus passos, geralmente seguros, hesitaram ao se aproximar do celeiro, onde mantinha suas ovelhas. O cenário diante de seus olhos o fez recuar instintivamente. As ovelhas estavam espalhadas pelo chão de terra batida, dilaceradas. Não foi apenas um ataque de animal comum. Não tive sinais de mordidas ou de que algo tivesse sido alimentado delas. Eram cortes profundos, como se lâminas gigantescas tivessem passado por seus corpos. André olhou ao redor, procurando por alguma explicação. Mas o silêncio ao seu redor parecia zombar de sua inquietação. Ele notou então as marcas nas tábuas de madeira do celeiro. Garras, enormes, afiadas e profundas, como se uma criatura tivesse tentado entrar, mas não para comer. Era um ataque que parecia ser motivado por algo mais do que fome, talvez fúria, ou até mesmo algo mais sinistro. A notícia do massacre se deu rapidamente pelo vilarejo e os moradores se reuniram para olhar o celeiro. Alguns murmuravam sobre lobos, mas outros, ao verem as marcas, balançavam a cabeça em negação. Lobos não deixam sinais assim, não atacam sem se alimentar. O cheiro metálico de sangue parecia estar impregnado no ar, tornando-se uma presença constante. Mesmo depois que os corpos das ovelhas foram removidos, a sensação de algo terrível continuou pairando sobre o lugar. E então, começaram a surgir barcos. Alguns moradores diziam ter visto sombras estranhas perto da floresta na noite anterior. Outros afirmaram ter ouvido um som de risco, como unhas gigantes rasgando a madeira, mas ficaram com medo de investigar. Enquanto o vilarejo ainda digeria o ataque, o fazendeiro André descobriu algo que os outros tinham ignorado. As marcas de garras não estavam apenas no celeiro. Elas também estavam nas árvores ao redor, altas demais para qualquer animal comum. E nas árvores, ele notou algo ainda mais inquietante. Pedaços de tecido presos em galhos, como se algo ou alguém tivesse passado por ali com força descomunal. No entanto, antes que o vilarejo pudesse organizar uma busca ou decidir o que fazer, outra coisa aconteceu, algo que seria ainda mais aterrorizante e inexplicável. O vilarejo, já sufocado pelo medo, foi abalado até suas raízes na noite em que duas crianças desapareceram. Amélie, de 6 anos, e Louis, de 8, eram vizinhos e costumavam brincar juntos mesmo depois do anoitecer, sob o olhar atento de suas mães. Mas naquela noite, um estranho silêncio tomou conta do pequeno campo onde costumavam correr. Quando as mães foram chamá-los, escutaram apenas o balançar das ervas altas ao vento. Nenhum som de risada, nenhuma resposta aos gritos desesperados de seus nomes. As crianças tinham desaparecido sem deixar qualquer vestígio, nem pegadas, nem sinais de luta. Apenas o vazio opressor que parecia crescer no vilarejo a cada dia. A notícia do sumiço se apresentou como fogo, e o pânico tomou conta. Pela primeira vez, o medo deu lugar à desconfiança, e vizinhos chegaram a acusar uns aos outros. Bruxaria, sussurravam alguns, olhando de soslaio para as famílias mais reclusas, ou para os idosos que moravam nas bordas da vila. Outros acreditavam que era uma criatura que rondava a floresta, agora mais ousada em seus ataques. Desesperados,
os moradores chamaram o padre Etienne, da paróquia do condado vizinho, para abençoar as casas. O homem chegou ao amanhecer, trazendo consigo crucifixos, água benta e orações. Ele caminhava de porta em porta, aspergindo vitórias e murmurando palavras sagradas, enquanto os moradores olhavam com esperança e apreensão. Mas nem mesmo as vitórias pareciam surtir efeito. Naquela mesma noite, o uivo voltou a ecoar pela vila, mais próximo do que nunca, e um arrepio coletivo transportou os espinheiros. Não era apenas o som que os aterrorizava, mas a certeza de que ele carregava um propósito, uma intenção que está além da compreensão humana. Enquanto isso, os pais das crianças desaparecidas se recusaram a abandonar a busca. Vasculhavam a floresta com tochas, ameaçando a escuridão que parecia mais viva a cada passo. Mas tudo o que encontrei foram os mesmos sinais que agora se tornaram uma marca registrada. Árvores arranhadas, o cheiro metálico de sangue e, dessa vez, um brinquedo. Um pequeno cavalo de madeira de Amélie, partido ao meio, como se tivesse sido esmagado por uma força descomunal. A tensão no vilarejo atingiu o ápice, e o desespero tornou-se quase palpável. Algo sombrio estava acontecendo, algo que nem mesmo a fé parecia ser capaz de dissuadir. E enquanto o padre prometeu retornar no dia seguinte para realizar uma missa especial, o sino da igreja tocou 3 vezes, soando um alerta sombrio que anunciava que o terror estava longe de acabar. A noite estava abafada e Lucas e Pedro, em vez de dormirem, decidiram se sentar perto da lareira para discutir os eventos que haviam assolado Saint-Noir. O uivo da criatura, o desaparecimento das crianças, os corpos das ovelhas, tudo apontava para algo muito além do natural. Lucas, visivelmente nervoso, tamborilava os dedos na mesa enquanto Pedro, tentando parecer confiante, bebia goles curtos de um vinho caseiro. Lucas, se isso continuar, não vai sobrar ninguém neste vilarejo. Pedro assentiu, mas antes que pudesse responder, um som estranho veio do lado de fora. Era um arranhar, um barulho grave e ritmado, como se garras estivessem raspando contra a madeira. Lucas e Pedro se entreolharam, seus corações dispararam em uníssono. Então, um golpe seco na porta fez com que ambos saltassem de suas cadeiras. Algo do outro lado estava tentando entrar, forçando a tranca com violência. Pedro, você trancou bem? Lucas, claro que sim. O que veio a seguir foi um estrondo que ecoou pela casa. A porta não apenas foi arrombada, mas arrancada de suas dobradiças, caindo ao chão como um papel frágil. E ali, parado no vão escuro da entrada, estava ele, o lobisomem. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, quase demoníaco, e sua respiração pesada preenchia o ambiente com um som gutural. A criatura era enorme, com pelos negros e desgrenhados cobrindo seu corpo musculoso. Suas garras brilhavam à luz da lareira, e sua presença exalava puro terror. Lucas tentou correr, mas o lobisomem foi mais rápido, atravessando a sala em um salto que parecia desafiar as leis da física. Pedro gritou, mas o som foi interrompido bruscamente por um ruído de algo sendo esmagado. O caos tomou conta da casa. Móveis foram destruídos, a lareira apagada pela violência dos movimentos, e gritos ecoaram na noite até que tudo silenciou de forma abrupta. Pela manhã, os moradores, atraídos pelo silêncio antinatural vindo da casa de Lucas, se reuniram. O que encontraram foi uma cena digna dos pesadelos mais profundos. A sala estava destruída, com móveis revirados e marcas de garras cobrindo as paredes. O sangue espalhado pelo chão e pelas tábuas da mesa parecia contar uma história de puro horror. Não havia sinal de Lucas ou Pedro, apenas pedaços de roupas e manchas que insinuavam o destino terrível que ambos encontraram. Os aldeões, até então acostumados a racionalizar os acontecimentos, perceberam que estavam lidando com algo muito mais agressivo do que imaginavam. O lobisomem não estava mais caçando para sobreviver. Ele estava atacando por pura brutalidade,
como se quisesse deixar claro que nenhum lugar era seguro, nem mesmo os lares mais protegidos. E naquela noite, enquanto o vilarejo tentava se recuperar do choque, o uivo da criatura voltou, mais longo e mais desafiador do que nunca, como se estivesse chamando algo, ou alguém, para um novo terror que estava por vir. Nos últimos dias, uma história que se espalhou entre os aldeões de Saint-Noir trouxe um ar de mistério e, ao mesmo tempo, uma sensação de alívio, como se a explicação para os horrores recentes estivesse finalmente ao alcance. Falaram sobre uma casa antiga, isolada, na borda da floresta. A construção sempre esteve ali, mas ninguém jamais se atreveu a habitar. Suas janelas quebradas e portas emperradas estavam fechadas há décadas. Os mais velhos do vilarejo diziam que a casa estava amaldiçoada, que era uma prisão de almas perdidas, mas ninguém se importava muito com isso até então. Os rumores começaram a se tornar mais concretos quando um dos aldeões, um homem chamado Henri, contou que soubera de antigos moradores que desapareceram misteriosamente. A ideia de que a casa pudesse ter alguma relação com os desaparecimentos recentes tomou forma. Assim, um grupo de homens, alguns mais céticos, outros mais curiosos, decidiu investigar. Ao se aproximarem da casa, um cheiro pesado de podridão começou a impregnar o ar, como se o próprio tempo tivesse amaldiçoado o lugar. A casa estava mergulhada em sombras, apesar de todos estarem com tochas, como se ela sugasse toda a luz ao seu redor. Eles empurraram a porta com dificuldade, e o som das dobradiças rangendo quebrou o silêncio da floresta. Ao entrar, o cheiro de decomposição se intensificou, e o ar parecia estar impregnado com uma energia opressiva. Dentro, os homens encontraram um cenário desolador. Ossos humanos estavam espalhados por todo o canto da casa, alguns quebrados, outros encolhidos em posições grotescas. Roupas rasgadas, vestígios de corpos que pareciam ter sido dilacerados, estavam espalhados pelo chão, quase como se alguém houvesse se alimentado ali. Havia algo de profundamente errado naquele lugar, algo que ultrapassava a lógica e fazia a pele dos homens se arrepiar. Mas o mais perturbador era o silêncio absoluto. Não havia rastros de qualquer criatura, como se a casa estivesse intencionalmente vazia de vida, exceto pelos vestígios sinistros que deixava para trás. O grupo examinou a casa por algum tempo, tentando encontrar algum sentido no que viam, mas não houve nenhuma resposta. Foi então que um dos homens, Jules, disse que precisava ir até a floresta para aliviar-se. Ele saiu pela porta dos fundos, afastando-se em direção a uma árvore próxima. O som do vento e o farfalhar das folhas fizeram a tranquilidade retornar momentaneamente. Mas, à medida que ele se afastava cada vez mais, a sensação de desconforto crescia. A floresta parecia mais densa, as sombras mais escuras. Jules não percebeu o quanto tinha se afastado até que, de repente, um uivo cortou o silêncio da noite. Era um som gutural e animalesco, reverberando por todo o bosque, mais próximo do que jamais havia sido. Em um instante, ele virou-se, mas já era tarde. A criatura apareceu das sombras com uma rapidez sobrenatural. Suas garras afiadas rasgaram o ar como lâminas. Os gritos de Jules ecoaram na floresta, mas logo foram interrompidos, abafados pela força brutal do ataque. O silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto, como se a floresta tivesse engolido o som por completo. Quando os outros homens correram para o local, encontraram apenas um pedaço do corpo de Jules, seu braço esquerdo, ainda agarrado ao tronco da árvore. O resto de seu corpo havia desaparecido, como se fosse consumido pela própria escuridão. Naquela noite, enquanto o medo tomava conta dos corações dos aldeões, eles perceberam que a criatura estava se tornando mais ousada, mais imprevisível, como se estivesse se divertindo com a dor e o desespero que causava. E a casa abandonada, que por tanto tempo foi vista apenas como um relicário de esqueletos antigos,
agora parecia um aviso sombrio, um portal para o que estava por vir. As plantações, que antes traziam sustento e esperança aos moradores de Saint-Noir, começaram a mostrar sinais de um declínio inexplicável. Tomates desabrochavam verdes e, em questão de horas, escureciam como se o próprio tempo houvesse acelerado sua morte. As espigas de milho murchavam antes mesmo de serem colhidas, e as folhas das árvores frutíferas amareleciam e caíam em pleno verão. A pior parte, no entanto, era o gado. Vacas que outrora pastavam com energia, agora jaziam letárgicas, suas peles manchadas por estranhos hematomas e seus olhos, opacos, sem vida. Os aldeões, já desgastados pelos horrores dos meses anteriores, começaram a murmurar que o vilarejo estava amaldiçoado. Uns culpavam o lobisomem, outros acreditavam que haviam sido punidos por pecados passados, e alguns, mais ousados, começaram a apontar o dedo para vizinhos, reavivando velhas rivalidades. No entanto, algo mudou. Os ataques pararam. Por 2 meses, não houve mais desaparecimentos nem mortes. Animais não foram encontrados dilacerados, e o vilarejo começou a respirar um pouco mais aliviado. Havia até quem sugerisse que a fera tivesse partido para um lugar maior, como uma cidade, para atormentar outros que fossem menos cautelosos. O medo ainda habitava os olhares, mas uma fina camada de normalidade começava a se instalar. Então, numa noite aparentemente tranquila, 5 amigos decidiram celebrar essa nova paz. Rafael, sempre um anfitrião generoso, convidou Gabriel, André, Marcelo e João para uma noite de descontração em sua casa. Eles se reuniram ao redor de uma fogueira no quintal, onde o som suave do violão de Gabriel misturava-se com risadas e o estouro ocasional de uma lenha ao queimar. André, sempre o contador de histórias, gesticulava animadamente enquanto relatava suas recentes aventuras na pescaria, exagerando detalhes para arrancar risos dos outros. Marcelo e João, com os copos de vinho na mão, riam tanto que mal conseguiam falar, enquanto Rafael observava a cena com um sorriso satisfeito. A noite parecia perfeita, até que um som inesperado emergiu das sombras. Era algo pesado, um estalo surdo de galhos se partindo, vindo das árvores. Todos pararam, por um instante congelados. André, sempre o mais destemido, levantou-se com um riso nervoso, tentando afastar o medo. "Deve ser um cervo", disse ele, dando alguns passos em direção ao som. Mal teve tempo de dar mais explicações. Das sombras, algo descomunal saltou com a força de um trovão. A criatura o atingiu com tanta violência que ele caiu no chão como um boneco de pano. Seus gritos, estridentes e dilacerantes, perfuraram a noite, e o sangue espirrou pela fogueira, fazendo as chamas crepitarem. Os outros 4 correram para dentro da casa, seus rostos tomados pelo horror. Dentro, os amigos tentavam desesperadamente barricar a porta, mas o som do rosnado da criatura os fez perceber que não havia nada que pudesse detê-la. Com um único impacto, o lobisomem arremessou seu corpo contra a porta de madeira, que se estilhaçou como se fosse papel. A fera, agora dentro da casa, avançou com uma violência inimaginável. Os gritos dos amigos se tornaram um coro de desespero, ecoando pela escuridão da madrugada. Quando o silêncio finalmente chegou, a manhã revelou o rastro de destruição. A casa de Rafael estava irreconhecível. Móveis quebrados, paredes cobertas de sangue e pedaços de corpos espalhados, como uma assinatura macabra da fera. Enquanto o vilarejo olhava, horrorizado, para mais essa tragédia, uma sensação de desamparo tomava conta de todos. Aqueles meses de paz haviam sido apenas uma pausa na tempestade. Agora, o terror parecia ter retornado, mais brutal e voraz do que nunca. E, nas profundezas da floresta, o lobisomem rugiu, como se aplacasse um apetite insaciável.
A fera parecia estar longe de terminar sua caçada. Na madrugada fria de Saint-Noir, Clara levantou-se para beber um pouco de água. A luz da lua cheia atravessava as cortinas finas de sua sala, iluminando o ambiente de forma tênue e deixando sombras inquietantes dançarem pelas paredes. Ela suspirou, sentindo o peso do cansaço acumulado pelos meses de terror que pairavam sobre o vilarejo. Enquanto segurava o copo, algo do lado de fora capturou sua atenção. Curiosa, mas hesitante, Clara aproximou-se da janela. O luar banhava o quintal, revelando o poço de pedra no meio do terreno. No entanto, algo mais estava ali. Algo que não deveria estar. Parada na borda do quintal, próxima ao limite das árvores, estava uma figura. Alta, arqueada, com uma forma humanoide estranhamente desproporcional. Os braços eram longos demais, as pernas esqueléticas e os olhos, dois pontos brilhantes que pareciam perfurar a escuridão. Clara congelou, o coração martelando no peito, enquanto aquela presença a observava, imóvel, como se estudasse cada movimento dela. Tentando convencer-se de que era uma ilusão causada pelo cansaço, Clara piscou, mas a figura ainda estava lá, agora um pouco mais perto. A respiração dela ficou presa na garganta, e um frio gélido percorreu sua espinha. Ela deu um passo para trás, o copo escorregando de sua mão e quebrando no chão. Quando levantou os olhos novamente, a figura havia desaparecido. A noite foi longa e sem sono para Clara, que se manteve acordada até o amanhecer, vigiando seus filhos e marido. Mas a manhã trouxe um silêncio perturbador. Quando os vizinhos chegaram para cumprimentá-la, encontraram a porta de sua casa entreaberta e nenhum sinal de vida lá dentro. O interior estava vazio, exceto por manchas de sangue secando no chão de madeira. O vilarejo entrou em desespero novamente. O desaparecimento da família de Clara foi um golpe devastador, um lembrete de que a criatura não tinha misericórdia. Para muitos, isso foi a gota d'água. Os moradores começaram a se reunir na praça central, debatendo maneiras de acabar com a fera que os atormentava. Eles falaram de velhas histórias e superstições, balas de prata, bênçãos religiosas, fogo purificador. Outros sugeriram contratar um caçador vindo de fora, alguém que não tivesse laços com o vilarejo e, portanto, não temesse enfrentar a criatura. Mas, enquanto discutiam e planejavam, o medo era palpável. Será que qualquer uma dessas medidas seria eficaz? Ou será que a criatura estava além do entendimento humano, condenando Saint-Noir a um destino inevitável? Enquanto o dia caía e a noite novamente ameaçava envolver o vilarejo, os moradores começaram a se perguntar: quem seria o próximo? A noite mais escura de Saint-Noir chegou como um presságio sombrio, como se o próprio universo tivesse fechado seus olhos para o vilarejo. A lua cheia, normalmente uma fonte de luz e esperança, foi engolida por um manto de nuvens densas, impossibilitando até mesmo os mais ousados de olhar para o céu. A neblina, espessa e impenetrável, se arrastava como um pano de luto por toda a terra, fazendo com que os moradores mal conseguissem enxergar à frente. Os cães do vilarejo começaram a uivar em um uníssono aterrador, um som inusitado que parecia nascer das profundezas da própria terra. Suas vozes estavam carregadas de algo que ia além do medo, como se estivessem em transe, prontos para atender a um chamado ancestral. Não havia mais segurança nos becos ou nas casas. O medo já estava impregnado no ar, e logo os passos pesados começaram a ecoar pelas ruas desertas de Saint-Noir. Um som abafado, mas impossível de ignorar. Eram passos arrastados, como se algo gigantesco estivesse forçando seu caminho pela terra, seguidos por garras que riscavam o chão com um som inconfundível, como ferro sendo raspado em pedra. Dentro de cada casa, as portas eram trancadas com mais fervor e as janelas fechadas com tábuas. As velas tremiam e os corações batiam mais forte. Todos sabiam o que estava por trás daquelas sombras.
O lobisomem estava de volta, mais feroz do que nunca. Mas desta vez, a reação seria diferente. Depois de anos de perdas e desespero, os habitantes de Saint-Noir não se esconderiam mais. O vilarejo inteiro, agora unido pela dor e pela raiva, se preparava para pôr fim àquele terror. A besta que havia tirado tantas vidas precisava ser destruída, ou eles estariam condenados a viver em seu inferno para sempre. Um plano foi formado. Não seria fácil, mas era a única chance que restava. Eles haviam montado uma armadilha. Uma isca simples. Uma galinha viva, deixada pendurada em uma árvore isolada perto do centro da vila. Era o que o lobisomem desejava. Um prêmio fácil. Uma refeição que lhe traria satisfação. Ao menos, era o que ele pensava. Quando a criatura apareceu, seus olhos brilhando em vermelho e seus dentes afiados como facas, ele se lançou para a presa com uma velocidade impressionante. Mas, assim que a fera estava prestes a atingir sua recompensa, um disparo cortou o ar. O som do tiro rasgou a noite, atravessando o ar denso e pesado. A bala passou de raspão, atingindo o pelo da fera, que imediatamente se virou, seus olhos agora fixos em um novo alvo. Ali, diante dele, não estava mais o medo silencioso dos aldeões. Havia um grupo de 50 homens e mulheres, armados até os dentes, prontos para dar um fim definitivo ao pesadelo que os assolava há tanto tempo. 25 com rifles e pistolas, outros com machados, forcados e até pedaços de pau. Não importava o que tinham em mãos, todos estavam dispostos a lutar até o fim. A caça agora se voltava contra o caçador. O lobisomem, agora ciente de que não seria uma presa fácil, começou a se mover com mais agilidade, desviando dos tiros que os aldeões disparavam. Os homens dispararam uma chuva de balas, e 2 delas atingiram a criatura. Uma atravessou sua coxa esquerda, outra se alojou em suas costas, fazendo a besta rosnar de dor. Mas, apesar dos ferimentos, ele não desistiu. Com sua força sobrenatural, ele continuou a correr, mais furioso do que nunca, com os homens em sua cola. O vilarejo inteiro estava agora em marcha, os homens avançando pela floresta e pelas trilhas sombrias que levavam até uma casa abandonada, aquela mesma casa que fora o centro de tantas histórias de mistério e morte. Era ali que o lobisomem se refugiaria, tentando escapar da morte que o cercava, mas ele não tinha mais para onde ir. Os homens, sem perder tempo, cercaram a casa com suas tochas acesas. A luz das chamas iluminava a noite como um farol de esperança. Eles sabiam que não poderiam deixar a criatura escapar novamente. Com uma determinação implacável, começaram a lançar as tochas contra a velha casa. O fogo rapidamente começou a consumir a estrutura, suas paredes de madeira rachando e estalando como se estivessem gemendo sob a pressão das chamas. O lobisomem, preso nas chamas e cercado por aqueles que o caçavam implacavelmente, tentou resistir mais uma vez. Mas, ferido e sem saída, sua força começou a diminuir. Ele lutou, mas já não tinha a agilidade de antes. O fogo e os ferimentos eram demais. Naquela noite, o vilarejo de Saint-Noir finalmente encontrou a paz que tanto ansiava. O lobisomem foi derrotado, sua carne carbonizada e transformada em cinzas pela fúria das chamas. Pela primeira vez em muito tempo, os moradores puderam respirar aliviados, e a matança que havia assolado o vilarejo por tanto tempo teve um fim. A tranquilidade voltou a reinar nas ruas. As pessoas, agora livres do pesadelo que as perseguia, puderam sorrir novamente, embora a dor das perdas passadas nunca fosse completamente apagada. Os campos voltaram a ser cultivados,
As casas foram reconstruídas e o vilarejo voltou a crescer. Mas o terror de Saint-Noir nunca se apagaria por completo. Embora os anos tivessem se passado, uma pergunta pairava no ar. Será que o lobisomem realmente morreu naquela noite? O que restava das cinzas era um corpo destruído, mas a fera nunca fora apenas uma criatura. Havia algo mais, algo que as mentes mais céticas não conseguiam compreender, algo que estava enraizado nas sombras da própria floresta. E agora, um suspiro de dúvida corria pelo vilarejo. Talvez a besta tivesse morrido, ou talvez ela ainda estivesse lá fora, esperando, buscando uma chance de retornar. Mas, de qualquer jeito, o lobisomem da meia-noite após isso virou uma lenda contada de geração em geração. Pelos mais velhos. Porém, eu tenho uma pergunta. Você acredita em lobisomens? Até porque temos que lembrar, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.